Oi, pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Francine e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de ciências, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu tenho a representação esquemática de uma célula eucarionte e de uma célula procarionte. Vou virar aqui um pouquinho para vocês verem. Tá, pessoal? A célula eucarionte é uma célula mais bem estruturada, que contém um núcleo, contém as organelas citoplasmáticas, né, como os ribossomos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, membrana, mitocôndria, citoplasma, lisossomo. A célula eucarionte, então, ela é encontrada em protozoários, fungos, animais e plantas, tá? Já a célula procarionte, ela não tem material genético envolto por uma membrana nuclear. Vocês podem notar aqui que o material genético fica disperso, tá? Aqui na célula. Não tem organelas celulares membranosas, tá? Como o complexo de Golgi, retículo endoplasmático, ela não tem. Tá? E são encontradas em bactérias e cianobactérias somente, tá, pessoal? Então, células eucariontes encontradas em protozoários, fungos, animais e plantas. Célula procarionte encontrada apenas em bactérias e cianobactérias, tá, pessoal? Aula de citologia, parte 2. Então, nós já vimos aqui que existem células eucariontes, tá? Que são as células de fungos, protozoários, animais e plantas. E já vimos aqui que temos células procariontes, que são comuns em bactérias e cianobactérias, tá? Então, pessoal, agora nós vamos estudar um pouquinho sobre as organelas citoplasmáticas, tá? Vamos lá. Membrana plasmática, tá? Membrana plasmática, pessoal, é essa linha cinza aqui, que envolve toda a célula aqui, a minha célula eucarionte. Para que serve a membrana plasmática, tá? Ela serve para delimitar a célula, tá? E ela é uma bicamada de fosfolipídios, tá? Na qual estão inseridas algumas proteínas. Ela é uma estrutura muito importante para a célula, tá? Entre outras funções que ela tem, ela seleciona o que entra e o que sai da minha célula, tá? Funcionando como uma barreira seletiva. Eu gosto muito de trabalhar com analogias, pessoal. Então, se eu fosse fazer uma analogia da célula com uma grande empresa, a membrana plasmática seria o porteiro dessa empresa. Por quê? Porque ela seleciona o que entra e o que sai da minha célula. Deu para entender? Sim? Vamos passar adiante, então. Citoplasma, pessoal. O citoplasma é um líquido gelatinoso que a gente fala, tá? Onde ficam imersas as organelas citoplasmáticas, tá? Como se fosse um gel, tá? Um líquido bem viscoso, bem gelatinoso, onde ficam as organelas, tá? E é denominado de citossol também, tá? Nele ficam todas as organelas, como eu já falei, e ainda são encontrados os ribossomos, que são esses pontinhos aqui, minúsculos, capazes de realizar a síntese de proteínas, tá? Então, é isso aí. O citoplasma é esse líquido gelatinoso denominado citossol, onde ficam imersas todas essas estruturas que vocês estão vendo aqui, que são organelas citoplasmáticas, incluindo os ribossomos,
tá? Isso aí, vamos passar adiante. A mitocôndria, pessoal. Mitocôndria. A mitocôndria, ela é muito importante porque a função dela é a respiração celular, tá? Então, a função dela é fazer a respiração dessa célula. Se eu fizesse a analogia com a tal empresa que nós estamos falando, a mitocôndria seria o gerente dessa empresa, porque ele é muito importante, tá? Porque é ela que faz a respiração da célula, tá? Aí eu tenho ainda o complexo golgiense, tá? O complexo de Golgi, como vocês queiram chamar, que faz a secreção de substâncias, tá? Armazena e distribui substâncias que são produzidas lá no retículo endoplasmático, tá? Então, se eu fosse comparar o complexo golgiense com a nossa empresa lá, que nós fizemos a analogia, seria o almoxarifado da empresa, tá? Onde armazena e distribui os produtos para a célula, tá? Passando adiante aqui, pessoal, o retículo endoplasmático, carboidratos do arroz, da massa, então tudo que for proteína e carboidrato que entrar na minha célula, logo vai ser captado pelo retículo endoplasmático, ele vai fazer a síntese dessas proteínas, tá? E vai distribuir essas proteínas para a célula, tá? Temos ainda lisossomos, pessoal. O lisossomo tá relacionado com a digestão. Então, fazendo a nossa analogia lá com a empresa que nós falamos antes, o lisossomo seria o refeitório dessa empresa. Por quê? Porque ele faz a digestão de todas as partículas que entram na célula, tá? Ele digere, ele quebra em partículas menores, tá? Já falamos de todos, tá, pessoal? O núcleo, ele armazena todas as informações genéticas da minha célula, ele guarda, ele armazena todos os dados genéticos da célula, tá, pessoal? Então, de células eucariontes, tá? Seria isso que eu tinha para falar para vocês. Níveis de organização do corpo humano, 8º ano, tá, pessoal? Então, o corpo humano, tá? É dividido entre cabeça, tronco, membros superiores dos braços e membros inferiores às pernas, tá? Níveis de organização do corpo humano é a célula, os tecidos, órgãos, sistemas e organismo, tá? Perceberam então que eu comecei lá na célula, a menor unidade funcional e estrutural dos seres vivos, tá? Essas células se diferenciam em tecidos que recobrem todo o nosso corpo, se diferenciam em órgãos, tá? E os órgãos são divididos em sistemas, que nós vamos estudar mais tardiamente, o sistema nervoso, vamos estudar o sistema digestório, vamos estudar o sistema urinário, vamos estudar o sistema reprodutor, tá? E assim por diante, tá, pessoal? Então, eu gravei esse vídeo curtinho para falar para vocês dos níveis. Então, é célula, tecido, órgão, sistemas e organismo. Isso aí, tá, pessoal? Explicação das atividades do 8º ano. Troque os números abaixo pelas letras correspondentes e descubra o enigma. Então, aqui é um enigma. Cada número representa
uma letra do alfabeto, tá? Por exemplo, número 1 representa a letra A. Então, vocês vão completando com letras até chegar o nome desta estrutura aqui, que é uma organela citoplasmática, tá? Outra dica, essa estrutura está relacionada com a respiração celular. Número 2, nomeie as organelas celulares da célula animal indicada pelas setas, indicando a função do complexo de Golgi, do citoplasma e do núcleo, tá? Primeira coisa que vocês vão fazer vai ser identificar o núcleo da célula. Aí vai uma dica, núcleo, tá? Depois vocês vão identificar o citoplasma, que eu não vou dizer, e o complexo de Golgi, tá? E vão escrever aqui nas linhas pontilhadas. E depois vão escrever o nome de todas as estruturas da célula animal. Aqui, pessoal, na número 3, vocês vão usar os símbolos relacionados com as partes da célula. Membrana, citoplasma e núcleo. Então, para a membrana, vão usar um triângulo. Para o citoplasma, uma estrelinha. E para o núcleo, um coraçãozinho. E aqui vão ler todas as funções aqui, tá? Destas organelas aqui. E vão ir fazendo